Ok, vamos para mais um vídeo aqui no canal e a gente vai dar nome aos bois aqui. Estudos científicos lá do topo da hierarquia científica falando sobre o ácido úrico. Será que as proteínas e as carnes são as verdadeiras culpadas em relação ao problema de ácido úrico que muitas pessoas têm? Parece que a coisa não é bem assim. A gente tem que ver o que a ciência diz, não apenas o que a opinião de determinado médico diz ou de determinado nutricionista diz. O que estudos do topo da hierarquia científica têm a nos dizer sobre a questão do ácido úrico. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: provavelmente mentiram para você sobre essa questão do ácido úrico. E aí, lógico, a gente vai mostrar também que além da carne, considerada grande vilã, não ser a culpada por tudo isso, você vai descobrir ao longo desse vídeo quem são os culpados. E você vai ver ao final o que eu faço com quem é culpado, qual que é a condenação de quem é culpado, né? Quem é julgado culpado com provas, enfim. A gente vai ver isso no final do vídeo. Vamos lá para os slides, mas antes eu tenho um recado para você. Esse vídeo é um vídeo muito importante para a tua saúde e para a saúde de muitas pessoas. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se já. Clique aí nas notificações, no sininho, para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Aproveite e deixa a tua curtida aí, o teu like é importante, o YouTube vai saber da relevância desse vídeo e vai entregar para mais pessoas que precisam saber dessa verdade, muitas vezes escondida por profissionais de saúde. E também aproveite nessa setinha aí, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama lá no Facebook, no WhatsApp. Está recebendo gratuitamente, vamos levar adiante de graça, vamos fazer uma corrente para frente pela saúde. Vamos mostrar as verdades científicas. Estou fazendo minha parte, faça a tua. Vamos lá, vamos agora para os slides. Então vamos aqui para os slides, olha só. Muitas pessoas me veem lá no Instagram, que eu posto a minha alimentação, muitas vezes, quase todos os dias lá nos stories do Instagram. E as pessoas falam: Luciano, mas você não come fibras? Pois é, fibras, né? Você já viu aqui no canal, vídeo com todas as evidências científicas, não são boas para o intestino. Então, não como fibras. Luciano, mas e o ácido úrico? O perigo do ácido úrico, problema nos rins, de você comer proteína, de você comer carne todos os dias, né? Você só se alimenta disso? Carnes, ovos, um pouco menos laticínios? Pois é, as pessoas têm um medo das carnes e proteínas por causa do ácido úrico. Então vamos ver agora nesses slides se isso tem sentido. Mas eu ouvi um médico tal, o médico lá no YouTube falou isso, o médico na televisão. Tá, eu não quero saber o que o médico falou. Eu vou mostrar para você, só estou mostrando para você o que os estudos científicos mais bem elaborados têm a dizer sobre o ácido úrico. Então vamos lá. Primeiro estudo aqui, ó. Jornal de Investigação Clínica, transporte de ácido úrico e doença. Vamos ver o que esse estudo diz. O ácido úrico é o produto final metabólico do metabolismo das purinas em humanos. E aí qual que é a argumentação? Como as proteínas, as carnes, têm lá uma quantidade elevada de purina, logo, se o ácido úrico é o produto final metabólico do metabolismo das purinas em humanos, lógico, se carne tem purina e o ácido úrico é um produto final da purina, então, logicamente, que carne aumenta, é o culpado de ácido úrico. Foi assim que as pessoas criaram essa imagem distorcida. Então, fica preso a pequenos pontos e não vê o todo, que o nosso corpo é muito mais do que somente analisar as purinas. Então, vamos lá. Possui propriedades antioxidantes que podem ser protetoras, o ácido úrico é um protetor que nós temos, que nós produzimos, mas também podem ser pró-oxidantes, dependendo de seu microambiente químico. E aí tem mais a ver com os hábitos da pessoa, se o ácido úrico vai se transformar no mocinho ou no vilão. Mas vamos continuar aqui, porque por enquanto o que a gente sabe é que ácido úrico, o problema de ácido úrico é causado pela ingestão de carnes e proteínas, é isso que dizem. Vamos ver se isso daí realmente vai se sustentar até o final desse vídeo. Continuando, a hiperuricemia
né, excesso, então, aí do ácido úrico predispõe à doença por meio da formação de cristais de urato que causam gota. Pessoas sabem como que é o sofrimento disso. Mas a hiperuricemia, independente da formação de cristais, também foi associada a hipertensão, aterosclerose, resistência à insulina e diabetes. Então aí você vê que realmente é um problema muito sério esse excesso de ácido úrico que jogam para as carnes. Vamos investigar então. A hiperuricemia é um achado comum em pacientes com síndrome metabólica, que é o que antevém a diabetes tipo 2. E uma correlação inversa foi observada entre a resistência à insulina e a diminuição da depuração de ácido úrico renal, que por sua vez está associada à uricemia elevada. A obesidade em particular, a adiposidade visceral, gordura nas vísceras, também está positivamente associada à hiperuricemia, que pode ser reduzida pela perda de peso corporal. Então, pessoas que têm uma alimentação desregrada, pessoas que, por exemplo, estão obesos, não estão no processo de emagrecimento, continuam ali com seus hábitos nocivos, essas pessoas terão o ácido úrico como um vilão. Pessoas saudáveis têm o ácido úrico como um protetor. Continuando. Então, vamos agora que entendemos essa questão do ácido úrico, que ele nem sempre é vilão, ele muitas vezes nos protege. Vamos ver o que o estudo diz. A outra questão relacionada ao ácido úrico, a gota, né? A gota e a hiperuricemia, voltando a falar do excesso do ácido úrico, estão associadas à hipertensão, diabetes mellitus, síndrome metabólica e doenças renais e cardiovasculares. Então, quem tem gota geralmente já tem todo esse problema por trás. Inclusive, já conheci pessoas que tinham gota, teve infarto, faleceu. Conheci pessoas próximas aqui da minha família. Então, tem a ver, esse estudo está dizendo realmente que tem a ver isso daqui, uma coisa está associada à outra. Continuando, outro estudo, síndrome de resistência à insulina em pacientes com gota, resistência à insulina, algo muito ligado ao diabetes. Em pacientes com gota e sua influência na formação das características clínicas da doença. Vamos ver o que diz este estudo. Resultado: 49% dos pacientes, a metade, né, tinham pessoas com problema aí de resistência à insulina e problema de ácido úrico, tinham obesidade visceral, hipertensão arterial, perfil lipídico anormal, altas concentrações de ácido úrico, alta ocorrência de diabetes mellitus e eventos vasculares. O que a gente está vendo até agora em todos esses estudos? Estudos diferentes estão levando para o mesmo ponto. Pessoas com problema de gota e outros problemas renais, problemas de ácido úrico, têm uma coisa em comum: resistência à insulina, obesidade. Agora a pergunta que eu faço: ingestão de carne, simplesmente carne, proteína, leva à obesidade? Leva a tudo isso? A gente vai entender mais um pouquinho. Já digo para você o seguinte: pessoas que ingerem somente alimentos de origem animal emagrecem, tá certo? O que está por trás de resistência à insulina? O que está por trás, por exemplo, de obesidade? Consumo exagerado de carboidratos, principalmente carboidratos refinados e outros hábitos também nocivos à saúde. Mas o que diz a alimentação é isso daí. Então a pergunta fica aqui, né? Será que o problema são as carnes? Só por causa da purina? Porque é por causa da purina que resolveram culpar as carnes. Então vamos ver se tem a ver isso daí. A gente vai responder essa questão da purina já já. O urato, portanto, continuando esse estudo, é responsável por aproximadamente metade da capacidade antioxidante do plasma humano, ou seja, metade da capacidade de proteção antioxidante do nosso organismo está ligado ao urato, está ligado a questões do ácido úrico que nos protege. E suas propriedades antioxidantes são tão poderosas quanto as do ácido ascórbico, ou seja, da vitamina C. Vitamina C que está associada ao aumento da imunidade. O ácido úrico está associado ao aumento da imunidade. Ou seja, ele é um mocinho, é um protetor, desde que você esteja com o teu organismo em dia, ok, saudável. Porque uma pessoa com obesidade, uma pessoa com hipertensão, uma pessoa que consome alimentos de péssima qualidade, vai ter o ácido úrico como seu inimigo. Continuando,
Ações antioxidantes fundamentam os efeitos protetores da ação do ácido úrico em doenças cardiovasculares, envelhecimento e câncer. Perceba que, se você faz uma alimentação correta, o ácido úrico, ele também vai ter efeito protetor contra doenças do coração, envelhecimento e câncer. Então, o ácido úrico não é um vilão. O problema é o excesso de ácido úrico, que está ligado ao excesso de peso, excesso de insulina, que está ligado ao excesso de carboidratos, principalmente carboidratos refinados e produtos industrializados, açúcares, farinhas refinadas e tudo que é feito com essas porcarias. Então a gente já está começando a ver que até agora nada está indo para a direção de proteínas e carnes, está indo para a direção de carboidratos. Vamos lá. No entanto, estudos in vitro em laboratórios, estudos em células também em laboratórios, demonstraram que, dependendo do seu microambiente químico, né, o nosso corpo, se ele não estiver legal, o ácido úrico também pode ser pró-oxidante. Aí ele vai fazer um efeito contrário e devastador no nosso organismo. Vamos continuar aqui a questão aqui do ácido úrico em outro estudo. Regulação do metabolismo e excreção do ácido úrico. Vamos ver como é que isso funciona. As purinas, que é onde associam as carnes ao problema de ácido úrico, aos problemas renais, as purinas têm demonstrado desempenhar papéis importantes na fisiologia das plaquetas, músculos e neurotransmissão. Então, purina é necessário. Purina é importante também para o nosso organismo. Todas as células requerem uma quantidade equilibrada de purinas para crescimento, proliferação e sobrevivência. Ou seja, precisa de purina para sobrevivência. A ausência de purina significa caminho para a morte celular, o que leva caminho para uma série de colapsos no nosso organismo, levando à nossa morte. Vamos lá. A superprodução de ácido úrico, gerada a partir do metabolismo das purinas, agora é o excesso, né? Tem demonstrado desempenhar papéis emergentes nas doenças humanas. Na verdade, o aumento do ácido úrico sérico está inversamente associado à gravidade da doença e especialmente aos estados de doenças cardiovasculares. O aumento do ácido úrico está associado à proteção em relação a doenças cardiovasculares. Está aqui, ó. O aumento do ácido úrico sérico está inversamente, está no inverso, contrário, associado à gravidade da doença, especialmente aos estados de doença cardiovascular. É oposto. O problema é quando ele entra no organismo que já está esculhambado por uma alimentação esculhambada, por hábitos esculhambados, e aí todo esse ambiente químico desse corpo esculhambado vai transformar o ácido úrico em um monstro, como a gente vai ver. A maioria das pessoas elimina o excesso de ácido úrico pela urina e pelas fezes. Nós temos essa condição, nós humanos. Continuando aqui os estudos. Conteúdo total de purina e base de purina de alimentos comuns para facilitar a terapia nutricional para gota e excesso de ácido úrico, hiperuricemia. Vamos ver o que estava aqui nesse estudo, que foi muito legal, que eu tirei aqui para vocês. A purina nos alimentos tem um impacto insignificante nos problemas com ácido úrico. Como você viu, a purina é protetora, é inversamente proporcional a problemas cardiovasculares. Agora vamos ver se a purina fosse um problema realmente relacionado, trouxesse problemas realmente relacionados ao ácido úrico, vamos ver se realmente as carnes seriam as culpadas ou se encontraríamos outros culpados. Vamos considerar que a purina é o verdadeiro problema para questões renais e problemas que as pessoas têm com ácido úrico elevado. Vamos descobrir aqui se as carnes teriam a ver com isso daqui. Quantidade de miligramas de purina por 100 gramas de alimentos. Vamos ver qual alimento tem mais purina concentrada, se são as carnes. Olha aqui o lado das carnes. Peito bovino tem 79 miligramas para cada 100 gramas de alimentos. Fígado bovino, meu Deus do céu, se a purina é um problema, o fígado então nem se diz, né? 219 miligramas. Costela bovina, 74 miligramas. Bom, depois do fígado ficou tudo pequeno aqui. Filé mignon, 98. Costela suína, 75.
bacon 61, salmão 119, ainda assim está praticamente quase a metade do fígado bovino, e queijo 5,7 miligramas. Estou considerando que a purina é um problema, tá? E você ia dizer para mim assim, Luciano, mas o fígado você fala que é o alimento mais saudável? Continuo dizendo, a gente está levando em consideração se a purina fosse o problema. Então, olha só, aqui você viu no universo das carnes como que a coisa funciona, a concentração de purina, se a purina fosse o problema, como médicos dizem, para acusar as carnes. Vamos para o lado vegetal, vamos ver como é que é o negócio? Amêndoas, 49 miligramas. Amendoim, 49 miligramas. Ainda assim, as carnes estão muito acima. Brócolis, 70 miligramas. Olha só, o brócolis já está mais ou menos perto da costela bovina, da costela suína. O brócolis, em quantidade de purina. Pimentão, mesma coisa que o brócolis, 69. Espinafre, tão saudável como dizem, 171 miligramas de purina, ou seja, o espinafre já é pior que o salmão. Já começou a superar, e é pior que o salmão em quantidade de purina, se a purina fosse um problema, pior que o peito bovino, pior que a costela bovina, pior que o filé mignon, pior que a costela suína, pior que o bacon, pior que o queijo é o mais inofensivo, caso a purina fosse um problema. Salsinha, 288. A salsinha deixou o fígado bovino para trás. As pessoas comem salsinha, nenhum médico fala para você parar com a salsinha por causa da purina. Vamos lá. Cogumelo shiitake, 379 miligramas. Já muito mais do que o fígado bovino, que é a carne com maior concentração de purina. Graças a Deus que o fígado bovino tem essa concentração de purina, tá certo? Está inversamente ligado a questões de problemas cardiovasculares. Mas se fosse o problema, o médico não te fala que o cogumelo shiitake é pior do que o fígado em quantidade de purina, se a purina fosse um problema. Ah, para a saúde, geleia real. Aí o médico fala o seguinte, que a purina, a carne é um problema pro ácido, em relação ao ácido úrico por causa da purina. E fala que a geleia real é um grande remédio para você. Porém, a geleia real tem 403 miligramas de purina e o médico, praticamente nenhum médico fala isso para o seu paciente. Ou seja, praticamente o dobro de purina do fígado bovino, que é a carne com maior concentração de purina. E a espirulina, que é um suplemento muitas vezes indicado por vários médicos, que acusam a carne de ser um problema para os rins, de ser um problema de ácido úrico por causa da purina, a espirulina tem 1.268 miligramas de purina por 100 gramas de alimento, ou seja, 4 vezes o que tem o fígado bovino, a carne com maior concentração de purina. Então, mesmo que a purina fosse o problema de ácido úrico e de problema nos rins, que o médico acusa isso, a grande maioria dos médicos, não todos, porque tem médicos muito bem atualizados, mesmo que a purina fosse o problema, a espirulina, que é um suplemento que muitos médicos indicam, tem 4 vezes mais purina concentrada do que o fígado bovino. Mas para nossa felicidade, a purina não é um problema, tá ok? Então vamos lá. Isso só mostra o seguinte, que médico que fala uma coisa dessa em relação à purina, acusando a carne, é um cara muito mal informado, porque ele não olha que no mundo vegetal tem muito mais concentração de purina em algumas questões que ele defende do que nas carnes. Mas felizmente a purina não é esse grande problema. Fatores de risco para gota e prevenção. Uma revisão que está no topo da literatura científica, sistemática da literatura. Então, olha só. O consumo de álcool aumentou o risco de gota incidente. Então, a pessoa ela vai lá no churrasco, toma cerveja pra caramba, toma vinho, toma cachaça e fala que está com problema de ácido úrico por causa da carne. Esse é o ponto que dá dor no estômago de ver um cara fazer isso, né? Especialmente cerveja e bebidas destiladas, como uísque, cerveja. Então o cara vai pro churrasco, toma muita cerveja, come lá a carne e fala que o problema é a carne. O que está dizendo esse estudo, essa revisão de estudo? O consumo de álcool aumentou o risco de gota incidente, especialmente cerveja e bebidas destiladas. Vários fatores dietéticos aumentaram o risco de gota incidente, incluindo ingestão de carne, olha só, ingestão de frutos do mar, refrigerantes adoçados com açúcar
e consumo de alimentos ricos em frutose. O que os médicos costumam dizer? Que o problema é a carne, mas não está falando da cerveja, não está falando das bebidas destiladas, né? Falam do fruto do mar muito, mas não falam, por exemplo, alimentos ricos em frutose, o suco de fruta que muitas vezes ele receita, ele prescreve, ele indica. Mas vamos ver se a carne realmente, dentro desse grupo que apareceu nesse estudo, está entre os grandes problemas de verdade. A ciência mostra que o ácido úrico em excesso é causado por frutose e álcool. Então vamos lá, vamos ver essa questão aqui. Esse estudo está mostrando o seguinte, olha só. Abaixo de 100, nessa escala, você pode descartar os riscos relacionados, por exemplo, à questão estudada, né? Essa daí é uma base é uma base para você saber se aquilo que está sendo estudado realmente pode ser levado em consideração ou se ele pode até ser descartado e não ser levado em consideração para risco, para causalidade, para comprovar algo. Então, o problema da carne em relação ao ácido úrico a gente vai descobrir agora. Carne vermelha, 29%. Está muito abaixo de 100 em relação a problemas, causar problemas de ácido úrico. Então poderíamos descartar a carne como problema de ácido úrico. Frutos do mar, 31%, muito abaixo também do ponto 100, do nível 100. Álcool, 158%, bem acima dessa questão, bem acima da base, onde você define o que realmente deve ser levado em consideração e o que deve ser descartado. Frutose, 114%. Ou seja, o que realmente traz problema de ácido úrico, problemas renais, segundo estudos randomizados, revisões de estudo e meta-análise, primeiramente o álcool, segundo frutose, carne vermelha e frutos do mar entram nessa equação, mas no nível que podem ser descartados como causadores desse problema. Continuando. Aí vem uma outra pesquisa aqui, um outro estudo. Refrigerantes, consumo de frutose e o risco de gota em homens. Estudos de corte prospectivo. Então, olha só. A gente vai ver agora a confirmação disso que eu acabei de falar. O que realmente está por trás do risco de gota em homens? Isso daqui foi um estudo com 46.393 homens participando, ou seja, você tem uma amostra muito ampla, o que torna esse estudo muito confiável. Conclusão desse estudo: o consumo de refrigerantes adoçados com açúcar e frutose, que é o açúcar das frutas, está fortemente associado a um risco aumentado de gota em homens. Além disso, frutas e suco de frutas ricas em frutose também podem aumentar o risco. Ponto. A pessoa come lá o churrasco e toma o suquinho de fruta, porque o suquinho de fruta é natural. E aí tá com problema de ácido úrico, a culpa é de quem? Da carne. Por quê? Qual estudo você viu? Não, o médico tal falou. Ou tá lá no churrasco tomando refrigerante, mas aparece problema de ácido úrico, a culpa é da carne. Por quê? Porque se criou uma crença disso que não tem base em evidência científica, como a gente está mostrando aqui. Vamos continuar. Uma outra. Estudo em inglês, olha só, a gente colocou aqui, ó, gota, dieta e síndrome de resistência à insulina. Vamos ver o que está dizendo aqui, traduzindo para você o que estava em inglês. A gota é significativamente influenciada por fatores dietéticos que incluem comer demais, temos que comer o suficiente para o nosso corpo funcionar, mas as pessoas transformaram hoje a comida como celebração, exagero de comida, exagero de energia. Então, comer demais, obesidade, álcool em abuso, dislipidemia e síndrome de resistência à insulina, que está muito ligada à questão do diabetes. Uma dieta rica em purinas produzirá apenas um pequeno e aumento transitório de urato sérico. Pronto, aquela questão da purina, a gente acabou de mostrar em um outro estudo, que a purina não é um problema de ácido úrico, porque é uma dieta rica em purinas. Pessoa que come muito fígado, suplementa com muita espirulina, come muito espinafre,
né? Ou geleia real, que tem muita purina. Então, vai produzir apenas um pequeno aumento transitório de urato sérico e pronto, já vai para o espaço, já é eliminado pelo organismo e não traz problemas. Então, esquece purina. Médico que acusa a carne, falando porque a carne tem muita purina. Mesmo que isso fosse verdade, estaria errado. Mas agora a gente está vendo que nem isso é verdade, que o médico que fala isso está falando uma bobagem anticientífica. O consumo de álcool tem sido intimamente associado com hiperuricemia e gota, excesso de ácido úrico e gota. O álcool leva o rim a priorizar a desintoxicação desse álcool. Função renal fica comprometida, ou seja, o álcool é tão agressivo que o rim tem que parar todo o processo de todos os outros alimentos, nutrientes que ele recebe ali para fazer todo o seu trabalho, para poder resolver o problema do álcool, que tem que ser trabalhado o mais rápido possível para não intoxicar o seu organismo. E aí, logicamente, as outras situações se acumulam. E aí o organismo entra em desequilíbrio. Então, o problema principal é o álcool, mas o cara toma sua cerveja no churrasco e culpa a carne quando vai lá no médico e dá excesso de ácido úrico. O médico corta primeiramente a carne. Mas vamos continuar, agora vai começar a chocar mais um pouquinho. Dieta rica em proteínas, dieta de Atkins, ou seja, é a alimentação cetogênica, muita proteína e gordura, pouquíssimo carboidrato. Vamos ver o que é essa alimentação com muita proteína. Luciano, proteína não é um perigo. Muita proteína e gordura e pouco carboidrato. O que trouxe como resposta ao ácido úrico? Então vamos ver o que diz esse estudo. Dieta pobre em purinas para a gota oferece eficácia, palatabilidade e sustentabilidade limitadas e promove o aumento do consumo de carboidratos refinados. Alimentação com pouca purina, por exemplo, alimentação, pega lá pouco fígado, pouca purina. Para a gota, oferece uma eficácia para a gota, um paladar e sustentabilidade, você se mantendo uma alimentação dessa limitada e promove o aumento de consumo de carboidratos refinados, açúcares e farináceos. Pode piorar as comorbidades cardiovasculares, piorar os problemas do coração e metabólicas da gota. Dietas com alto teor de proteína, que as pessoas têm medo por causa do ácido úrico, da gota, e baixo teor de carboidratos, podem diminuir o ácido úrico, apesar da carga substancial de purinas e da cetogênese. Então, o que está dizendo aqui? Vou repetir. Alimentação com alto teor de proteína e baixo teor de carboidrato, que a gente defende no canal aqui, por vários motivos, para várias doenças, para várias enfermidades, podem diminuir o ácido úrico, apesar da carga substancial de purinas e da cetogênese. Ou seja, quem diz, seja médico, nutricionista, quem diz isso está indo contra a ciência, está indo contra estudos. Não é contra a minha opinião não, tá, gente? Porque tem um monte de gente que fica revoltada. Ei, Luciano, você fala isso. Não, eu só estou mostrando os estudos. Vai brigar com quem fez o estudo, né? Não me enche a paciência. Eu só estou reportando, contribuindo para quem quer saúde, não para quem quer ficar com mimimi. Vamos lá. Enfim, você viu aqui que, primeiro, purina não é problema. Segundo, ácido úrico se torna um problema no organismo que está com resistência à insulina, que está com inflamação, que está com obesidade, que está muito ligado, por exemplo, que está com resistência à insulina, está consumindo bastante carboidrato refinado. O final desse estudo mostrou isso, esse último estudo de vários que eu mostrei, do Colégio Americano de Reumatologia, disse que alimentação rica em proteína pode diminuir ácido úrico. E, enfim, os carboidratos são os grandes problemas e tudo aquilo que estava lá nos primeiros estudos acaba se convergindo nesse último estudo para dizer para você o seguinte: álcool, frutose e carboidratos refinados são os grandes problemas de ácido úrico e a carne não faz parte desses problemas. Ou seja, se você vai para o churrasco e está com problema de ácido úrico, o que você vai fazer depois de um vídeo desse? Corta a cerveja, corta o vinho, corta qualquer coisa dessa e coma a tua carne com bastante sabor, a tua picanha, a tua costela, o teu cupim, a carne que você preferir.
Com gordura, pode comer com gordura, porque a gente já mostrou em estudos aqui, assim como a gente está mostrando nesse vídeo, que gorduras não fazem mal para o coração e até protege as gorduras da carne, por exemplo, gorduras saturadas até protegem contra o AVC. Pois é, agora acompanhe aqui, que eu vou mostrar para você o que você faz com esses dois vilões do ácido úrico, com a frutose, suco de fruta, que é frutose concentrada, que está aqui na foto do vídeo, e a cerveja. Agora você vai ver o que você pode fazer em relação ao ácido úrico. Deixei a gravação aqui para você, acompanhe até o fim e a gente se vê no próximo vídeo. Fica aí agora esse pedacinho para você saber o que fazer com cerveja e com frutose, os grandes vilões da questão do ácido úrico, gota e todos esses problemas que antes culpavam as carnes. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. A capa desse vídeo, a thumbnail, né, ou a capa desse vídeo, eu tava assim, né? Mas e aí, o que eu vou fazer agora com essa cerveja, com esse suco de laranja? Eu vou fazer a mesma coisa que se faz com aquilo que não vai se usar. Então preste muita atenção, focando aqui. Tá aqui o suco, vamos abrir. Depois eu vou explicar por que eu faço isso, tá? Depois a Fabiana vai voltar aqui para minha face, olha. Tô tirando isso daqui, esse extrato de frutose, conforme você viu lá nos estudos, problemas renais. E olha o que eu faço com esse extrato de frutose. Filma aqui. Aí. Tá indo embora. Já era. Daqui a pouquinho eu vou dizer por que eu faço isso. Agora, tem muita gente que vai ficar com dó, tá? Tá aqui, ó. Tem muita gente que vai ficar com dó. Vou fechar aqui a marca. Ninguém sabe o que é isso daqui, né? Então, eu apago a marca. Tem muita gente que vai morrer do coração aqui. Mas é isso que se faz com isso, porque, além de tudo, é altamente glicêmico. O álcool não ajuda em nada, além do que você viu nos estudos desse vídeo. Não é opinião minha, tá? Tá lá nos estudos. Então, tá aqui, ó. Olha a reação da coisa, meu Deus do céu, imagina isso lá dentro do organismo, né? Beleza, depois a gente joga água aqui, eliminando tudo isso, tá aqui, ó, zerado para não dar nenhum golinho nessa porcaria aqui. E voltando aqui, vem pra mim agora, o lance é o seguinte, Luciano, mas por que você não deixou aí pra visita, alguém que gosta de suco de laranja, alguma coisa, ou gosta de uma cervejinha? Eu não dou veneno para as pessoas que eu amo. E quem eu recebo na minha casa, eu amo. Eu não dou nada que prejudique a saúde das pessoas. Aqui não tem açúcar. Se quiser tomar um cafezinho comigo, é sem açúcar e sem adoçante para sentir o verdadeiro gosto, sabor do café. Então a nossa vida é assim, é saúde para a gente e saúde para quem a gente ama. Por isso que a gente grava todos esses vídeos no canal, porque nós temos um compromisso de vivermos saudáveis e levarmos saúde adiante. Legal?